gravação. Então, boa tarde. Pessoal, hoje, capítulo 8. Essa última parte aqui, além de trigonometria sempre cai alguma coisa também, né? Porque a trigonometria é muito versátil. Mas essa parte de volume e tudo mais, sempre também dá uma... Mas assim, vocês devem ler capítulo 8, alguns sólidos simples. A prova vai ser 8 e 9. E o 10. Não, mas aí vai ter peso 2. Não, vamos ver aí. Não, a prova vai ter, gente. Pelo menos uma prova rápida. Eu também vou comentar alguma coisa do 7 que eu deixei passar, que é a esferas, cilindro de revolução, cone de revolução. Professor, é o seguinte, nos ajude, que nós lhe ajudamos a nos ajudar. Como é que é? Nos ajude, que nós lhe ajudamos a nos ajudar. Dando, por exemplo, 10 de como nos ajudar. Não, mas eu já ajudei muito vocês na primeira. Exato. Mas não estou dizendo isso, né? Tirando o mérito da aula, não se já deu, não. Ó, pirâmides e tetraedros. Eu li essa... Eu fiquei lendo e tudo mais. Eu falei, o melhor jeito de fazer isso aqui é usando GeoGebra. Se eu fosse desenhar na mão e escrever essa definição aqui, não dá. Fica muito chato. Então, assim, vou começar da pirâmide. Aí, como é que é? Oi? Tetraedros. Verdade. Não, essa aula aqui vai ser um pouco trava-língua. Ó, então, exibir janela 3D, ó, vai ajudar muita gente. Então, a gente vai começar primeiro. Vocês podem desenhar um polígono qualquer. Eu vou tirar isso aqui primeiro. Ó, por exemplo, ó. Tá vendo que aparece ali no 3D? Aí, agora clica na setinha, clica aqui no 3D. E aí você pode fazer, por exemplo, esse comando aqui, extrução para pirâmide. Aí eu clico aqui. Aí você bota uma altura que você quiser. E ele vai virar uma pirâmide. Tá? Pode repetir, professor. Vou repetir, eu vou fazer vários outros aqui. Aí, por exemplo, eu vou fazer esse aí, vamos fazer um outro aqui. Agora eu quero que porque eu vou pegar essas figurinhas, vou colar lá no Note e a gente vai desenhar um pouco lá também, tá? Esse aí é o 3D? É o 2, você abre, eu tava vendo que fica melhor assim, você abre o 2D, aí você abre uma janela 3D ao lado. Eu vou fazer de novo, ó, pra vocês. Aqui está o 2D, aí você pega aqui, exibir, e é janela de visualização 3D. Essa daqui. Ele abre aqui do lado. Aí você escreve, por exemplo, polígono regular. Aí eu quero, clico, faço 2 pontos, aí você pega qualquer polígono que você quiser. E aí, por exemplo, agora para olhar o 3D, eu clico aqui no 3D, e aí você faz aqui extrução para pirâmide. Aí clica na figura, na base, né, que eu vou já definir. Aí coloca, define uma altura. Tá? Você tem que clicar em extrução para pirâmide. Tem vários comandos, a gente vai ver ao longo da aula, tá? Aqui é porque eu peguei um aleatório, e você pode pegar
Eu vou fazer várias bases aqui, porque a gente vai definir uma base triangular. Não era aqui, né? Sim. Eu uso ele. Nas aulas que a gente faz. Ai, não acredito. Então, como é que é o contrário do Ctrl Z? Ali em cima, professor. Hã? Ali em cima, do lado da Ctrl Ctrl Y. Normalmente Ctrl Y. Aí não ajuda não pra frente. Merecia até um ponto, né? Vamos dar pra outra. É, como já... Dá pra contar que ele não precisa. É a minha. Eu ainda acontece. É porque eu vou precisar dessas três aqui. Pronto, ó. Então, como é que é a definição, né, gente? Ó, o que você tem que pegar? Você tem que pegar um conjunto de pontos, né? Aí, por exemplo, nesse daqui. Esse conjunto, eu peguei 4 pontos. Por exemplo, A1, A2, A3 e A4 aqui atrás. Aí, essa figura aqui vai ser a base, né? Esse ponto aqui... né? Os vértices. Aí tem as arestas. Aresta lateral. Cadê a página? 271. Aliás, eu vou colocar aqui 298. Vértice. Aqui ele só define... Vê aí, esses são as arestas, ó. Tanto aqui quanto aqui. Por exemplo, esse aqui é o vértice V, né? Então, as arestas. Ok? Tem a face lateral. Que essa, por exemplo, desse aqui é esse aqui, ó. Ok? Então a definição seria um polígono convexo, que é a base, tá? E um ponto que não pertence ao plano desses pontos aqui, que é o vértice. Então a pirâmide com base A1, A2. Então, ele não considera os outros pontos como vértices, só o ponto em cima. Só se for tetraedro. Pelo menos na definição dele, tetraedro, qualquer um deles pode ser a base, né? Peraí, agora eu fiquei confuso. Como é? É, a pergunta dele... Pode falar. Não, é porque a pergunta dele, a dúvida dele era que se ele considera só esse como vértice, né? Os de baixo não. Não são velhos. Ele não considera. Nesse daqui é 286. Porque depende muito pelo menos ele só considera outros, no caso, outros vértices, né? É porque é até difícil de você dizer outra coisa, né? Tem a relação de Euler, que fala que todos são vértices. Então, pirâmide... Eu vou colocar a anotação aqui. Se for considerar os outros vértices, não vai valer a relação. Porque vai lá pro final.
Eu acho que também depende de onde você vê. Se eu enxergar aqui, esse aqui vai ser... Apesar de você já dizer que os outros pontos também levam esse nome, né? Mas... Pirâmide... Eu ia criar um nome especial, o vértice tal, né? O vértice da base, o O vértice vértice da da pirâmide. base, o vértice oposto O da vértice da base. pirâmide. Então, isso aqui é a pirâmide V de vértice. V e base A1. Tá? Aí a base, esses... É quase impossível você não falar, né? Esses vértices aqui, né? São os vértices da base, né? É muito... Enfim, esses pontos aqui são os... Você pode falar, gente. Não vai matar ninguém, não. Apesar de não estar aqui, de não estar no livro, ele não considerar assim. Ok? Então esses pontos aqui são os vértices da base e esse aqui é o vértice... Vértice? É o vértice. O vértice da base. Aí, por exemplo, ó, eu coloquei aqui esse que tem a base quadrangular, né? É o quê? É um triângulo. Ele escreve aqui, quadrangular. Quando a base é triangular, Triângulo quadrangular. é uma pirâmide quadrangular e outra é uma pirâmide triangular. Ok? É a mesma. Você pode fazer também, porque ele não usa esse nome aqui também, mas eu acho que é comum você falar reto e oblíquo, né? Você não for alfabetizado. Eu fui alfabetizado, sim. Sim. Hã? Não sou diferente. Ela ser reto ou oblíqua, tem que ter essa noção também. Tem que ter essa noção. Entenderam? Ó, então, agora vamos desenhar um oblíquo aqui. Eu vou ficar abrindo várias janelas, porque fica mais fácil você ficar... Sair. É mais fácil de mexer do que eu imaginava, gente. Só você ter um pouco mais de paciência que... Por exemplo, agora você pode pegar uma base qualquer. Não precisa ser regular também não, tá? Mas vamos supor que você queira desenhar. E para ele seja oblíquo, um jeito rápido é se você pega um ponto qualquer aqui na base, né? E aí você vai desenhar uma reta perpendicular à base. Eu vou fazer um bem inclinado, tá? Eu acho que assim, deve ter várias maneiras, né? Aí vou pegar uma outra reta. É porque o problema aqui do 3D é que se eu clicar no ponto e clicar aqui em cima, ele não vai fazer. Porque eu vou colocar onde esse ponto, né? Tem que ter uma... Aí você tem que, digamos assim, desenhar um espaço para onde você vai colocar o ponto. Tá? Aí, por exemplo, eu vou pegar um ponto aqui. Ó, quando eu clicar em cima, ele vai fazer, porque ele está indicando que é na reta. Aí, deixa eu ver aqui. Selecione um polígono da base, então selecione um ponto. Então, né? Exemplo aqui. Ok? Ele não é reto, mas... Aí aqui você pode inventar o que você quiser. Aí, outra anotação aqui. Nomenclatura, na verdade. Pirâmide n-gonal. O polígono da base tem n lados. Tá? Que é fácil você falar uma pirâmide
triangular, né? Quadrangular. A partir dele, né? A gente pode falar setigonal, por exemplo. Deixa eu ver aqui. O tetraedro também. O programa ele já desenha edro. Eu engoli de novo, que nem o outro, né? Tetraedro. O programa ele já desenha direto. A definição aqui, ele conversa, simplesmente uma pirâmide triangular. Por exemplo, você pode simplesmente pegar aqui, ó, selecione 2 pontos ou objetos correspondentes. Se eu pegar 2 pontos aqui, ele já desenha automaticamente um. Tá? Aí, ó. Ou então você pode desenhar uma base triangular e também fazer instrução. Por exemplo. Como é que é? Eu vi, já tinha visto já. Tu também. Eu? Essa hora não. É o que aí? Bia. Ana Beatriz. Oi? Mais na direita. Uhum. Quem? Oi? Dá pra ampliar quando ela reduzindo a aula. Dá. Isso aqui é pra quem sabe. Agora eu perdi foi o eixo aqui do. É porque ficou, a proporção ficou. Mas se eu fazer a instrução aqui. É. Aqui é bom que você pode subir a altura que você quiser, né? Aí. Tá? Ah, tem uma definição aqui também. Ah, eu não vou escrever a definição tetraedro não, tá? Deixa eu ver aqui. Agora esse aqui eu tenho que escrever, que é uma pirâmide que é regular. Isso aqui porque... Se a base é regular? Isso, a base é um polígono regular. Que é reta. É. Que é um modelo para alguma ponta. Pirâmide regular. Basicamente se P é o pé, página 299, acho que no teu aí. Se P é o pé da perpendicular. Embora isso aqui não parece ser regular. Oi? O livro não parece ser regular. Não, a regular do livro é na página seguinte, na 300. A do 8.2 Porque regular é quando a projeção ortogonal do vértice do ápice ele coincide com o centro do polígono. É isso mesmo. Uhum. É o que está aqui. Se P é o pé da perpendicular, baixada do vértice. O vértice V ao plano. Cochilou também? Cochilou, foi? Não. Depois da música complicada.
plano de uma pirâmide. Dizemos que se P é o baixado do vértice lá, é uma pirâmide regular. Se A1AN é um polígono regular, e também esse P é o centro do polígono, tá? Centro, exatamente o que você falou. É mais ou menos o que está aqui. Basicamente é, por exemplo, esse aqui não é aquele que eu havia desenhado aqui, não era. Deixa eu ver aqui se eu consigo voltar. Se bem que eu fechei, né? Porque o pé da perpendicular dele não vai estar no centro, né? Quando ela é inclinado, você pega o vértice, o pé, ele não cai no centro. Mas fazer uma com centro é fácil. Então é só, você pode até fazer direto aqui, ó. Você pega dois pontos, ó. Aí, sei lá. Você vai estar no centro também, se a base for polígono regular, é isso? Isso. Tem que ser. Não, pode ser polígono regular. Você lembra do que a gente fez anteriormente? Ela tinha um polígono. A base era um polígono regular, mas era ela inclinada. Aí o pé da perpendicular, quando eu baixo, não é o centro. Tem que acontecer os dois, né? A base. Que nem esse aqui, quando eu olho pra cima, ó, tem essa visão de cima, né? Tem tanto ser regular quanto tem que... O pé, digamos assim, quando você olha de cima, o vértice ele coincide com o pé da perpendicular. Por exemplo, ó, se eu pegar... Eu vou abrir aqui o 2D. Aí agora você olha aqui no 3D, só para desenhar o centro aqui. E aí eu pego uma reta perpendicular. Aqui, tá vendo? Quando eu desenho, ela passa justamente no centro. Ok? Uma figura irregular também possui centro. Oi? Figura irregular também possui centro. Ele tem um centro da base, só que tem que ser ao mesmo tempo o pé da perpendicular. Por exemplo, vamos desenhar um oblíquo aqui. Assim, uma base irregular, sem ser um quadrilátero. Ah, não, mas pra... Ah, tá, entendi. Tem centro também, como que acha? Eu acho que no sentido de ser a interseção das diagonais, por exemplo. É o baricentro, né? Sei lá, isso aqui, né, por exemplo. Exato. Aí vamos olhar agora aqui. Como é que eu acho o centro? Ah, tá, porque o desenho é muito longe da Ctrl Z. Aqui não... Só se você definir o que é um centro. Não no sentido do que tá aqui, não é não. Tipo, no sentido da distância dele, se o curso centro ser
A distância é a mesma dele para todos os vértices é verificado. Isso aqui, né? Esquisito. Mas tem que ser convexo pelo menos. É. Tem que ser convexo. Então, peraí. Um quadrilátero sem ser regular. Sim. Acho que Eu acho simples. não é a mesma coisa, não. Se você for definir, qual é o centro dele? É. O centro dele. O encontro das diagonais. Nesse caso ele não vai se encontrar no único ponto, não. Nesse caso, se encontra, porque são duas. Nesse caso. Agora se for sem mais, vamos desenhar com mais, só para ficar evidente, ó. Então, quando eu pego aqui já tá claro que vai dar errado, né? Porque aqui uma vai ligar para cá, né? Aí essa aqui já vai, né? Não é um único ponto. Mesmo regular não é. Regular é. Não. Se for par o número de vértices. Se for ímpar, não. Porque o pentágono regular forma uma estrela. As diagonais. E aí, Deve ter outro processo para encontrar esse centro, não exatamente pelas diagonais. Se for usar gravidade, você pega cada um. no caso do pentágono, vamos desenhar um pentágono aqui. Imagina isso aqui, ó. É o chão. Aí você pega cada vertical que ele pendura. Aí ele vai. E aí? Porque realmente se eu fizer aqui, ó. Eu sendo regular, ele não é inscritível, não tem nenhum problema. Pode ser o centro do círculo, né? Uma reta que sai da onde você está segurando o vértice, seria perpendicular ao sol. Verdade. O problema é quando não for inscritível. Mas isso aí que você falou. Mas assim, sempre que for regular. Esse aqui é o centro do círculo, né? É mais geral, né? Que você está falando. Mas aí é uma coisa bem física, né? Então se o quadrilátero. Tá, mas. É porque tem que definir o centro para esse polígono regular. Faz o centro, professor, e faz a diagonal. Na diagonal não vai se intersectar, não. Se for vários vértices, você pega cada um deles e traça uma reta perpendicular ao solo. Por exemplo, você pega um desses vértices e traça perpendicular ao solo e vai girando, faz isso com todos. Aí o encontro dessas retas não é o centro, não? Não, elas não vão se encontrar, não. Não são todas perpendiculares? Não, aí você vai girando, por exemplo, você vai girando ali no círculo, ó. Eu não estou entendendo que você está perpendicular Assim, ao aqui plano, tem à o base. sol, a base. Tem a base. Vamos supor que aqui seja a mesa. Aí você tem 5, 6, 7. Aí você pega cada um deles, certo? Cada ponto deles e traça uma reta. Como se você estivesse pendurando. Ok? Vamos supor que você pega uma plaquinha, com 5 vértices ou 6. Você vai fazendo isso com cada um. Você amarra aqui e aí traça, deixa traçado aquilo ali. E vai fazendo, girando ele, fazendo. Aí não vai ter um encontro dessas retas? Aí não seria o centro de massa, não? Entendeu? Mas perpendicular, por exemplo, você tem que Não, partir do vértice, Seria perpendicular. Então, quando você pendurar, por exemplo, se você pendurasse aqui, não tem essa linha pendurada, aqui não passa uma reta, tá. Aí você girava e fazia a mesma coisa com esse outro vértice. E fazia com todos. Aí, quando elas se encontrassem, ali seria o centro de massa. Se eu não me engano, eu vi isso aí, mas foi em física. Não sei. Confesso que eu não sei. Por isso que eu estava concentrado. É uma coisa assim, né? Você tem as retas assim, só que tem que definir o que é esse movimento que você está falando. É pendurar. Girando. Não, mas assim, esse pendurar é o que exatamente? Deixar suspenso sobre a ação da gravidade. Eu não sei. Sim.
Vamos voltar, né? Vamos voltar. Onde é que eu parei? Ah, sim, o que que era polígono? Pirâmide regular, né? Pois é quando a base... Porque tava falando, aí depois veio o negócio do oblíquo, né? Tá, eu acho que foi do oblíquo que... Porque esse aqui, quando for oblíquo... Aí eu tenho que desenhar um outro. Boa tarde. Fica a sua prova. Já Daqui a pouco. Aqui, é porque eu estava falando que quando era oblíquo, o pé da perpendicular ele não vai estar, não vai estar nem na base aqui, né? Aí não é o centro, aí tem que ser os dois, né? Tem que ser o centro e a base tem que ser regular, tá? Aí tem exemplo 8.1 que é conhecido de vocês. O exemplo 8.1 eu poderia ter feito o centro, né? Pronto. Mas agora eu vou pegar esse desenho aqui. Isso. Uma coisa que já é bem conhecida, tá? É que se essa medida do vértice for L, fica melhor assim, né? Se aqui for L, aqui é H, né? É a altura. E aqui é o raio R grande. E você tem... né? Só isso o exemplo. Isso se a pirâmide for regular, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou relacionar essa parte da pirâmide com o cone de revolução, que é do capítulo passado, mas eu prefiro falar agora, que eu vou definir. E a partir da ideia de pirâmide, a gente vai meio que entender a área lateral do cone. Que ele fala, ele começa aqui a conversar do cone e tudo mais, então já vou voltar para o capítulo anterior. Que é a definição 7.25.
Eu vou colocar a definição aqui, mas eu acho que é a outra que fica mais fácil quando a gente fizer o desenho. Aí não é bem um pouco mais chato de desenhar no GeoGebra, mas vocês vão ver que... Eu vou escrever do jeito que tá aqui, mas fica muito seco. Então, dados um ângulo θ, definição 7.25, página 290. Então, dados um ângulo θ, uma reta E e um ponto V pertencente a E. O cone, tem uma vírgula aqui, o cone de revolução, a notação é CV, aliás, CEV θ, um ponto e vírgula aqui, de eixo E, então de eixo E, vértice V, abertura θ, aliás, abertura 2θ, é o conjunto dos pontos da esquerda. Um ângulo θ com E. Com a reta E. Ó. Depois eu vou reler essa definição. Eu vou focar aqui no desenho. Então, basicamente é o seguinte, ó. Para fazer um sólido de revolução qualquer, você tem que ter você tem que ter primeiro uma função e onde eu vou rotacionar, que é o chamado de eixo, né? Só para ilustrar, Não dá para entender. Não, pois é. Então, por enquanto a gente vai, digamos assim, deixar ela para escanteio, fica mais fácil de entender o desenho. Depois a gente vai reler a definição. Que ângulo, exatamente. Eu acho que é o ângulo que a geratriz faz com... Mas é porque assim, esse nome geratriz já é depois. A definição mesmo seca é só aquilo ali. Porque se dissesse que da geratriz com isso... Mas aí você tem que dizer primeiro o que é a geratriz. Ele só disse a reta E. Né? Depois é que ele fala que é a geratriz. Essa reta. Da geratriz estava depois daquele que você acabou de fazer. Aí você voltou a página. Né? Aí você voltou. Aí depois na volta para lá. Mas, por exemplo, ó, vocês pegam uma reta, eu vou pegar uma reta aqui. Viu, pessoal? Oi? O menino tá chorando antes de ser gerado. Porque não pode dizer geratriz, porque não é, né? Não tem geratriz ainda, mas é a geratriz. É a geratriz, é. Não entendi. Cadê o... Aí, a partir dessa medida, vamos construir o cone. Aí tá igual aquelas aulas da aritmética que você diz, ó, vamos fazer isso aqui, mas a gente não sabe somar ainda. Não, é a geratriz, é só porque ele só fala que esse nome depois, né? Ó, como é que faz aqui? Primeiro,
você tem a reta, né, que vai ser a geratriz. É porque eu vou pegar o desenho, eu vou colar lá, aí eu vou escrever, esse aqui é a geratriz, esse aqui é tal que, esse aqui é o eixo, entendeu? Então eu vou pegar, como é que funciona? Você tem, tá vendo essa reta aqui? A equação dela tá aqui. Aí a gente vai ter que parametrizar ela. Não é difícil não. É porque eu só sei, pelo menos eu só consegui se parametrizar no GeoGebra aqui. Mas é fácil. É só você imaginar que a equação da reta tá aqui, ó. 004 lambda 2, 0 menos 4. É só você distribuir e somar os dois vetores. Aí vai ficar o quê? 2 lambda. No meio vai ficar 0. E na última vai ficar 4 menos lambda. 4 menos 4 lambda. Aí esse lambda você chama de t. Aí aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui são 3 janelas. Que eu tenho que... Então, primeiro eu vou colocar a curva. Aí a curva tem que ser essa segunda opção. Ó, expressão, 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 variável, valor inicial, valor final. Aí, só lembrando, a expressão fica 2t, 0 e 4 menos 4t. Então, 2t, 0, 4 menos 4t. Aí, agora vem a variável, que é t. E aí você coloca 0 e 1, para dar só o segmento. Aí, tá vendo? Agora você vai em superfície, você coloca aqui superfície. Vai aparecer uma opção, aí você coloca aqui essa terceira. Curva, ângulo, reta. Aí a curva é a que está aqui em cima, você coloca A, porque é o que apareceu ali. Aí ângulo você coloca 2π, que é uma rotação completa. 2π. E aqui você bota eixo Z, que é onde eu vou botar esse eixo azul aqui. Ó, aí ele rotaciona e gera, tá? Aí, o próprio nome já diz, né? Esse que a função que vai gerar a figura é o quê? É a geratriz. O eixo que foi rotacionado vai se chamar de eixo, né? Então, este aqui essa aqui que é a reta... Não, aqui não é a reta... A reta é o eixo. Não é nada aqui. Não. Geralmente a notação é G aqui também, né? Que ele chamou de reta E, tá? Aí o ângulo θ é justamente o que você constatou. É o eixo não, o ângulo que a geratriz faz com o eixo, né? Com E. Não foi não.
Não tá indo, sabe? Até a parede de você cair dentro da cabeça. Foi como se falou. Eu estou me concentrando. Todo concentrado. Já copiou, será? É, não tá copiando. Captura de tela. A função chama captura de tela. É o print screen aqui, né? É, print screen. Mas é melhor o captura de tela porque você pode redimensionar, print screen antigo e tudo. É o captura de tela, acho que é o que eu tô usando, que é o Shift, o Windows S, não é não? Ah, O meu print. Como é? Print screen. pode ler, professor. Captura de tela. Não pesquisar. Aqui? Captura. Espera um pouco. Ferramenta de captura. Aí, de novo. Espera dar para uma vazia. É só clicar? Não, passei não. Aí, novo. Agora só assim. É a mesma coisa. Oxe, eu fiz agora isso aqui. Tem que... Era esse aqui. E você coloca aqui, ó. Aí era só isso. Ah, pronto, deixa pra lá. Não. Mas quem sabe, se rotacionar em torno do eixo, vai virar. É. No print lá pro seu print screen, Ctrl V. Muito obrigado, que não é possível. Enfim, deixa. Não salvar. Nem com print screen, Alguma coisa aconteceu aqui. O teto é o ângulo entre a reta azul e a reta preta, tá? Basicamente é isso. Pelo menos a gente conseguiu fazer o desenho. Então quer dizer que fica definido por uma reta, Isso. por um ângulo e uma reta inclinada. O ângulo é, por exemplo, a partir do ângulo que é dado, você meio que diz qual é essa reta do ângulo e também desse raio, né? Por exemplo, sim, né? Porque aí vai ser a distância da reta inclinada à base. Se der a reta, já acabou. Porque a reta já está embutido o ângulo, ela já tem a inclinação, né? Se você der a expressão dela, você tem a inclinação. Só tem que limitar o que a gente vai no futuro chamar de geratriz, né? Tecnicamente, é porque eu limitei naquela figura, mas tecnicamente você faria, ela formaria dois cones, né? Eles iam... Isso. É porque eu só limitei de 0 a 1 para dar só o cone mesmo limitado. Aí, outra dúvida que eu fiquei na definição é que, pelo que eu entendi da definição, ele considera que o cone é só superfície. Ele não considera que o que está dentro faz parte do cone. Ele fala interior, em algum lugar aqui. Na definição ele fala assim, ó, é o conjunto dos pontos A do espaço, tais que a reta AV forma um ângulo θ. Que é só a casca. Só a casca. Porque se você pegar um ponto que está dentro, não vai fazer o ângulo θ. Só a casca. É só a casca. O próprio vértice. A base. Não inclui não. E nem o próprio vértice. Que é 0. É. A pirâmide, por exemplo, está fazendo a base. A pirâmide sim.
é só a casca. Então, não faz nem sentido falar de volume do cone, porque ele é só uma casca. Né? Tem volume. Esse é o volume interior, cone. Ou então da região limitada. Limitada por um Então cone. quer dizer que eu estudei errado até agora? Ensinou também, professor. Ou o líquido que está dentro da taça nesse formato. Pela definição é só a casca mesmo. Barra depois chocada. Então não é, o sorvete é só a casca. Sorvete é só a casca. Só a casquinha, né? Sorvete agora é só a casca. Ah, Já aprendemos duas coisas hoje, professor. hã? Que vértice é só o de cima. Mas é porque, assim, Quando entrar na sua casa. na minha opinião, por exemplo, vocês podem encarar como não, a anotação ele segue dessa forma, mas é porque você sabe mais do que eu. Vários livros de geometria eles se escrevem de várias maneiras diferentes. Eu fui ensinado que vértice era o que era tudo, por exemplo, sei lá, o triângulo tem base um pentágono, então ele tem 6 vértices, né? Me ensinaram, eu tenho, lógico que você vai lembrar esse tipo de coisa. Aquele negócio, aquela teoria do Exato. Agora, o dono eu sabia que era só um Eu acho que talvez, eu não sei, eu acho que na hora de escrever, talvez não senti necessidade de dizer que era. Pode ser também. Conversa vai, conversa vem, e eu já esqueci o que eu tenho que... Ah, tá. Agora a área lateral, né? Vamos fazer um desenho aqui, gente. Agora a área lateral é a casca. É só... Lembra da foto? Que é aquela velha, de entre aspas, você faz muito, né? Você corta, né? Entre aspas, e espalha assim. Aí tem a base, que é o quadrado, Uma área lateral. sim, a área lateral. É uma... Por meio de 2 pi RG. Mas você abre e fica uma área de setor, né? Fica uma área de setor. Essa pi RG. Por meio de 2 A gente vai ver aqui. Tô ansioso para a explicação. Não, mas a explicação vai ser bem artificial. Não vai ser nada... Quando você pega o Na tabela eu lembrava. área do setor circular. Quando o raio é gerado com regra de 3. Não, regra 3. Se der 2 vezes com regra de Eu 3. não sei se tem Porque vai ter um setor, vai ser um setor circular. Eu não sei se no fundamental de matemática elementar Ó, não. Você chegar nessa forma, você vai fazer isso aí? Cadê? Vou fazer um desenho aqui, eu vou desenhar 2. Tem qual fase? Página 301, né? Porque quando Ai, que você coisa. abre e planifica essa área aí, a gente vai ter uma área do setor circular, não é isso? Ó, tá aqui. Pronto. Assim, a ideia aqui é você calcula a área de uma face lateral aqui e soma. E depois passa o limite, manda a quantidade para infinito. Por exemplo, se eu desenhar eu vou desenhar um círculo aqui, ó, que circunscreve esse polígono aqui, tá? Vou desenhar o círculo que circunscreve, cadê? Pode ser esse aqui também, eu nunca tinha visto. Aqui, aí eu vou desenhar agora, eu vou dar um zoom aqui. Porque... tá, eu tenho que clicar aqui. Cadê? Selecione o polígono base. O que ele vai desenhar? Vai não. É porque ele desenha... Pirâmide também você desenha. Se desenhar o círculo. Que acho que eu estou desenhando só a linha, né? Ele quer que desenhe o círculo todo.
Deixa. Aqui eu queria desenhar um cone aqui que circunscrevesse essa pirâmide. Porque a ideia é o seguinte, ó. Você pega a área lateral aqui. Não, minha? Não. Não tem nada a ver com isso, não. Caminha aqui que inventa aqui. Não, eu só tô imitando aqui o que tá... Gente, cadê agora? Ah, agora foi. Agora não sei por que não foi aquela vez. Não interessa, né? Não faz diferença, mas... O que não tem remédio, remediado está, né? Já havia aquele ditado lá. Ó, sei lá, pega o vértice aqui, chamar de V, né? Porque é a letra que foi universalizada, né? Não tem outra letra. Vértice V. Aí, por exemplo, qual é a área dessa face aqui, né? Eu vou escrever aqui ao lado que fica melhor. A área do triângulo VA1, A2 é base vezes a altura. Aí a altura, o que... Oi? Isso, é. O que é feito? Ele pegou o ponto médio aqui, né? Chamado M1, por exemplo. E aí, base, que é A1, A2, vezes a altura. Isso aí tudo tem que ser provado, que é isósceles, papapá. É. Tem uma... Tecnicamente eu teria que fazer isso, mas aí não. Seria muito maçante, porque se ele é regular, a face vão ser triângulos isósceles. Isso. Então, uma área de uma face, você se importa que é isso, né? A1, A2, que é a base, vezes a altura, que é VM1. Ficou estranho esse 1 aqui. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar todas as faces. Tá? Aí vai dar a área... Isso. Aí a área total da, digamos assim, a área lateral, né? Quando eu somar essas áreas aqui, ver, deixa eu dar um zoom aqui. K, ele varia de... Se eu começar do 1, né? É do 1 até o N, né? Então, é do 1 até N-1, né? Porque o último vai ser N-1 a N, né? Aí vai ser o somatório. Aí eu simplesmente troco por essa expressão aqui, vai ficar a... Pode ser A1 vezes A2 também, porque a base todas são iguais. Isso. Não tem problema colocar... Tem não. VM1, aqui também. É porque esse aqui eu acho que ele não precisa mexer. Esse aqui eu mexo, porque o VM1 é a altura desse triângulo dessa face, né? E aí você tem que demonstrar que todas as outras terão a mesma medida, tá? Mas, tecnicamente, assim, antes de fazer isso, eu vou colocar aqui VN, né? Aí, por exemplo, o M1 é esse aqui, o M2 é este aqui, M3. Aí, como aqui é 1, o anterior desse aqui, aqui é o N, né? Então, aqui o MN é esse aqui, né? Digamos assim. Aí, esses aqui tem a mesma medida, você pode, digamos assim, VM1 é igual a VM2,
Se chama aqui de... É porque, será que eu quero fazer isso aqui? Não, não. Não quero, não. Que basicamente é que eu vou... Deixa eu ver se escrevo. Usa a anotação que ele usou. Ele chamou isso aqui de AN. E acho que foi PN, né? Aliás, tem uma coisa errada aqui. Eu botei N aqui. Aqui é K, né? Deixa eu ver aqui. Porque aqui é 1. Ele tá indo até o M menos... O K menos 1, né? Que o desenho que eu fiz eu botei até o N, né? Mas tem um... Ó, por exemplo, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? São 8 vértices e 7 pontos médios, né? Então, na verdade, aqui é o MK, é o MN-1 aqui. Tem. Você tentou aí, foi? Foi, é porque eu consegui fazer o bolo com a pirâmide. Aí só que tá tudo da mesma cor. Tem como mudar, a gente vai já ver. Agora aqui... Porque assim, a ideia é que... Tá vendo esses tamanhozinhos aqui, ó? Quando eu somar, eu tô somando esses tamanhos aqui. Quando eu somar todos e mandar N para infinito, eles vão pro comprimento do círculo. Quando ele é um ponto, né? Cada um. Hã? Vai ficando menor. Isso, exatamente. E também esses aqui, eles vão pro comprimento da geratriz. Este aqui. E o apóstolo vai tender a geratriz. É isso. A ideia é essa. Mas aqui, antes de fazer isso, eu tenho que meio que separar aqui. Eu não posso passar esse limite desse jeito. De acordo com ele, pode, né? A N é o comprimento comum. É, porque são todos iguais, né? Ele meio que tira aqui, ó. Porque assim... Não, ele vai tender. Não, nem acho que dá para provar que não é, porque a área solar lateral é sempre maior do que a porta. O apóstolo não vai encostar no fundo? Vai tender. É, porque eu quero que... eu quero tirar... Então, antes de passar o limite, eu tenho que tirar essa parte aqui do somatório. Essa parte aqui, ó. Não pode porque depende de K. Aqui é porque ele diz que... A não ser que você diga isso aí é igual para todos os triângulos, né? Aí você poderia considerar como uma constante. Esse aí sobre 2, no caso. A N é o comprimento comum dos segmentos. É muito estranho isso. Ele está dizendo que é constante. Se você considerar que todos são iguais, né? Pode ser constante isso. Basicamente, é uma constante, mas... É uma constante, pessoal. Todos são iguais. Mas o problema é que não pode depender de N, né? Será? Quando eu passo o limite... É só escrever de outra maneira. Esquisito Ao invés de... Poderia ser, por exemplo, VM1. Por exemplo. Não. Porque não influenciaria, né? Se for constante eu tiro, mas o problema é que Então, VM. ao tirar ele ser constante, ele tem que depender de ele, porque quando eu passar o limite, ele tem que convergir para geratriz.
Então fica muito estranho para concluir aqui que é simplesmente π RG, né? A geratriz aqui é o raio da base, né? Vezes π. Agora daqui para cá... Tem uma maneira mais simples de mostrar isso, que é pela regra de 3. Qual é a regra? Ah, você quer planificar a... Você corta, planifica e compara com a área do setor. Exatamente. Né? É mais simples de ver do que Mais ou menos essa a ideia. Mas só que aqui ficou... Eu achei... Do jeito que tá, ficou estranho. Porque ele meio que separa isso que tá aqui do que tá aqui. Enfim. Aí esse aqui vai para 2πr, né? E o 2 que aparece do limite dessa primeira somatória vai cancelar com esse 2 aqui. E esses VMK, que são aqueles tamanhos, né? Eles vão convergir para a geratriz. Ok. Agora eu vou pular um pouquinho a sequência aqui. Eu vou falar de prisma. Depois eu volto para a sequência do livro aqui, tá? Eu vou falar de prisma e paralelepípedo. Depois a gente vai voltar para os outros, para os resultados. Eu também acho. Pra mim deveria ser uma disciplina separada. Fica muito... Demais. Eu ainda vou voltar ainda em alguns resultados. Porque eu só vou fazer a parte básica e depois mais a gente vai voltar. Primas e paralelepípedos. Ó, antes da gente... De acordo com ele, o prisma é mais geral, né? O paralelepípedo é um caso particular de prisma. Só uma coisinha. De fato, porque o prisma diz que as faces laterais são iguais, são retângulos iguais. E no paralelepípedo não é, né? Pode não ser. Como é que você falou? E o prisma, as faces laterais são iguais, retângulos iguais. No paralelepípedo... Retângulos? Se a base for regular, sim. São retângulos iguais. E aí, se for um paralelepípedo é porque tem que ser... A base tem que ser um paralelogramo. Paralelepípedo da base é um paralelogramo? O prisma, a base, sei lá, um pentágono, aí é um prisma, né? Mas o nome de paralelepípedo... Eu nunca tinha visto Parado para associar. Não, tem um paralelogramo, isso aí a gente sabe. Eu não consegui mudar a cor, não. Eu consegui. Conseguiu, mas depois a gente vê aí. Não, eu não consegui mudar. Eu consegui refazer, aí na hora de fazer, escolhi a cor. Tá, acho que foi isso. Tinha um paralelepípedo Mas mudar eu não consegui. como um paralelogramo que não seja retângulo. Gente, o que é um... Nunca peguei uma Parou questão. mesmo aí. É porque você... Oi? Ó, só pra você entender. Você é de uma geração que sempre tem Print. essa carteira aqui, né? Voltou. Ou você é de uma Do jeito que ele quer, né? Não. Gente, o prisma é a mesma coisa. Você desenha... Porque a definição tá aqui, ó. Eu vou pegar 2 polígonos e 2 planos paralelos, né? Reto, retângulo. Pra mim, o paralelepípedo era só aquela pedra de calçamento. De calçamento, né? É o reto retângulo. Que a gente só vê a face superior, né? Quando eles botam. A base é mais larga do que a de cima. É um tronco de pirâmide aquilo ali. É um tronco de O tronco de pirâmide. É um tronco de pirâmide. O que eu tenho que fazer? Sim, vamos lá para os prismas. Ela é côncavo. Ó, gente, é a mesma coisa, ó. Você pega um polígono regular, não necessariamente aqui, não necessariamente irregular não, tá? Pela definição, mas eu vou desenhar um que a gente vai... Sei lá. Mas eu acho
que é côncavo, vai encaixar. Tem que é reto embaixo. Ó, e aí você coloca a instrução para prisma ou coloca isso aqui. Instrução é porque você escolhe a altura. E aí, vamos? Ó. Tá? Isso aqui é um prisma. O oblíquo você pode fazer... Aqui, ele também não usa... Eu procurei, eu pelo menos achei, não usa a palavra oblíquo. Mas a gente sabe que Inclinado. o reto... Talvez. Hã? Posso utilizar inclinado. Eu não achei aqui. Então, o prisma de base... O prisma de bases... Então, eu vou pegar esse desenho aqui. Tem uma definição do prisma que é assim, né? Imagina um polígono e um plano, e outro plano paralelo contendo também um polígono congruente. E aí você liga cada vértice desse primeiro polígono, plano, ao segundo polígono, ao conjunto de todos os pontos que pertencem a essa figura. É o prisma. Aqui ele simplesmente pega o quê? Você pega dois... Tecnicamente aqui, digamos assim, essa face aqui, ela pertence a um plano paralelo a esse plano cinza aqui, tá? Então você teria que pegar, sejam dois polígonos, das dois polígonos A1, A2, AN. Deixa eu aumentar essa borracha aqui. No caso aqui, A1, A2, A3, aí aqui A1 linha, A2 linha, A3 linha. Tá? Então eu tenho dois polígonos, esse aqui e esse aqui que eu já pintei, situados em planos paralelos. Tá? Isso aqui é as retas. Eu acho que essas retas aqui, ó, por exemplo, A1, A1 linha, A2, A2 linha, A3, A3 linha, tá? São todas paralelas. Aí o prisma de base dessas bases aqui, ó, A1, A2, AN, de bases A1, A2, AN, A1 linha, A2 linha, AN linha, é uma porção limitada. O prisma... Olha, nesse caso aqui ele fala, ó, além disso, é a porção limitada no espaço, né? Lá no cone não falava, né? É porque era o cone, a definição era cone de revolução, não era cone. A de revolução é só a casca. Né? É. Então o prisma de bases. Eu já tinha visto esse mesmo cone de revolução sendo gerado por rotação de um triângulo. Sim. E ele não tem como ele ser só a casca nesse caso, entendeu? Né? Porque quando você rotaciona, quando você pega tudo, ele está cobrindo o volume. Tem que ver exatamente o que está escrito nos livros. Ele define o que ele quer, exatamente. Quando você define com um polígono assim, você não fica com dois cones, como esse caso aqui. Você pega, por exemplo, meia circunferência, rotaciona e cria a esfera, né? Uma coisa desse tipo. Esse eu acho que foi em cálculo 2 que eu disse. Eu só tenho que ver exatamente o que está escrito. Mas às vezes assim, o autor, ele, o meu cone de revolução é esse aqui. Que ele, né? E aí o do caminho já é outro, é só a casca. Se eu rotacionasse um triângulo, aí geraria para dar o volume. Só a reta. Então o clone não. O prisma de bases A1, A3, ali, aqui não é A3, gente, aqui é AN, tá? Tu falou isso? É a porção, Caso vocês falem alguma coisa e eu não responda, é porque eu já... Porque a minha cabeça já tá...
limitada do espaço delimitado pelos polígonos A1 tantan, AN tantan. E pelos paralelogramos, os paralelogramos são essas as laterais aqui, né, ó. Tá? E pelos paralelogramos, aí seria assim: A1, A2, ele coloca no sentido assim. Então seria A1, A2, A2', A1. Ou seja, AN mais 1, aí mais 1, aí linha mais 1, aí, tá? É nesse sentido assim, A1, A2, dessa voltinha. E o I aqui, entre 1 e N. Aí tem esse aqui, vou desenhar o outro aqui. O oblíquo é a mesma coisa, gente, do reto. Na hora de desenhar. Você pega uma... Deixa eu ver aqui, acho que é a mesma coisa. Você pega, então vou desenhar mais pra cá, uma reta perpendicular. Aí, acho que eu vou desenhar aqui passando pelo 4. Selecione um polígono e selecione um ponto superior. Então, polígono, aí, tá? Um tambor inclinado. Ficou bonito, né? Aí as faces são paralelogramos. Aqui são paralelogramos, ó. As laterais. As laterais são Na verdade paralelogramos. são paralelos não retângulos, mas sempre é paralelo. Ok? Quando for reto, ele é retângulo. Porque foi paralelogramo também é retângulo. É a mesma ideia. Deixa eu... Ah, tá. Já que eu tô com aquele desenho lá. Não, garoto, eu escrevi isso. Deixa eu ver aqui. Vou pegar esse desenho aqui. Desenhar. Seta. Agora você foi, né? Por exemplo, tem as arestas. Assim, aqui... Ó, por exemplo, aqui ele já fala, todos esses pontos aqui, ó. Exato. São os vértices do prisma. Esses é porque fica estranho também, mas porque eu acho que quanto mais nome você dá, pior para lembrar. Por exemplo, as laterais são só essas aqui, as arestas laterais. Exatamente, arestas laterais. Porque você poderia falar tudo aresta, né? Mas essas aqui
É porque Ele fala só arestas. Aresta não. São suas arestas, segmentos, suas arestas laterais. Ó. Esse aqui, vamos recapitular. Ó. De acordo, assim, a nomenclatura que ele está usando é, se eu falar o nome aresta, pode ser tanto essas aqui, quanto essas aqui. Se eu falar aresta lateral, é somente essas aqui, tá? Então, os dois, você pode falar aresta, então pode ser os dois, mas a lateral é essa. E a mesma coisa, um prisma n-gonal é quando o polígono da base tem n lados. Então, prisma 7-gonal, que o polígono da base tem 7 lados. Prisma 8-gonal, tá? E a altura do prisma é a distância entre os planos paralelos. Por exemplo, o plano aqui dessa base aqui. Isso. E esse plano aqui, a distância entre eles é a altura do prisma. Tá? Isso aí é intuitivo. E também agora o cilindro de revolução. Porque é a mesma analogia, né? Quando eu tenho o prisma reto, não, acho que é agora que ele fala do... não. É daqui a pouco. As faces... essas aqui são as faces laterais, né, também. Mas não, acho que não é agora não. É daqui a pouco, do paralelepípedo reto. Mas aí quando eu pego um prisma que... deveria ser agora, né? O prisma, ele não fala prisma reto e prisma... não fala. Mas quando eu pego um prisma reto, aí eu quero, digamos assim, calculo a área lateral dele, e aí mando os vértices para infinito para... Hã? Isso, mas eu queria, se ele falasse antes. Não fala, ele fala depois, né? Porque a ideia é, digamos assim, ver qual era a lateral do cilindro. Mas a gente primeiro vai falar do cilindro de revolução, que nem a gente falou do cone. Então, cilindro de revolução. Porque aqui ele vai comentar da área lateral do cilindro de revolução. Então, vamos primeiro... cilindro de revolução. Então, vamos lá para o programinha. Então, primeiro eu vou precisar de uma reta. Porque eu vou precisar de uma reta e de um eixo. E aí eu rotaciono essa reta em torno desse eixo e vai formar o cilindro. Tá? Isso. E aí eu tenho que parametrizar uma reta. Não é difícil não, gente. Ó, por exemplo, ó. Sei lá, você pega... Ó, tem que ser uma semi-reta, né? Até a altura. Mas aí você limita o parâmetro. Entendi. Né? O T vai ser o tamanho que você quiser. Ó, por exemplo, você pega um ponto aí, você pega uma reta. O que eu vou rotacionar? Não necessariamente precisa ser o eixo Z, tá? Pode ser qualquer outra coisa. Mas eu vou pegar uma reta aqui. Tá, eu tenho que clicar aqui em 3D. Que é perpendicular a esse plano aqui. Então, essa reta que eu vou rotacionar em torno do eixo azul aqui, o eixo Z. Aí eu vou olhar a equação dela. Aqui é porque ele já dá, mas aí senão é fácil de fazer aqui. Então, quando eu olho a equação dela, ó, se eu for distribuir e somar os vetores, vai dar o quê? Vai dar 1 mais lambda, né? Não, vai dar só 1. 1, 0 e lambda, né? Então, vamos lá. Você vai colocar a curva. Aí, essa última expressão aqui, ó, então vai ser 1, 0, né? E no caso, T.
Aí agora vem o parâmetro, que é T. Aí se eu colocar de 0 a 1, tá vendo? Aí ficou só um pititico aqui, ó. Aí, sei lá, aí você quer... Aumentou, tá? Aí agora você coloca superfície. Aí A, que é o que tá ali. Aqui é 2π, esse do meio. E aqui eixo Z, né? Ó, tá vendo? Então aqui eu vou já para não escrever a definição, tal. Esse aqui é a reta lá da definição, né? Reta E. Aí o raio é esse, né? Esse R aqui. E esse aqui ele não é geratriz também. Só que ele não... Quando é reta, a geratriz vai dar altura. E aqui a notação é C, E, R, né? Onde R esse pedaço aqui. E é a reta onde ele rotacionou em torno, o eixo dela, né? O eixo dele. Ok? Então, cilindro de revolução de eixo E e raio E. Aí, qual é a área da lateral do cilindro, né? A mesma ideia, eu teria que pegar um prisma. Oi? É a área da, né? É porque, assim, eu acho até mais fácil, né? Que você corta aqui e quando você faz assim, né? Aí aqui é 2π vezes a... Aqui é G, né? Que é como se fosse H, né? Isso. É aqui ele faz aquele negócio lá de somar, mas vou deixar assim, tá? Dois π R. É a área lateral, né? Depois tem o volume. O volume, quando estiver na parte de sólido de revolução, você tem uma fórmula para o volume geral, por exemplo. E aí todas elas vão todas de uma vez. Vamos supor que eu tenho uma superfície aqui, né? Que onde eu rotacionei é essa função aqui. Engraçado, né, professor? Que, tipo, a área lateral de um cone, se é a metade da área lateral de um cilindro, e, tipo, visualmente não parece, né? Parece ser menor, sei lá. Tem que ver também. Se eu pegar a mesma base aqui, né? Na PRG, cone. Né? Então, se eu pegar a mesma base aqui e a altura... É porque também lá a altura é não é exatamente a altura, é a geratriz, né? Aquele tamanho lá, né? A geratriz, porque no caso a geratriz, o G não vai ser o mesmo. Porque o G vai ser a hipotenusa. O G vai ser hipotenusa. O G não é o mesmo. Você acha que o volume é um terço? É um terço da área do cilindro. Cadê a área? A área lateral. A lateral PRG.
É. Mas G, no caso, é geratriz, não é essa geratriz aí. E é... Não, assim, se for a mesma, né? Se for o mesmo valor. É porque lá a geratriz lá é hipotenusa, Não né? tem como ser o mesmo valor. Porque o do cone é hipotenusa e é um cateto. Como é que vai ser? Não, mas assim, um cone de... não, o mesmo valor, não estou dizendo que é o mesmo tamanho. Mas, por exemplo, a geratriz for o mesmo valor. Não tem como. Do cone e do... Se a base for a mesma, não tem como não. Não, como é que eu vou... Por exemplo, quando eu inclinar isso daqui, ó. Essa mesma medida para cá, né? Trazer para cá. Uhum. Aí aqui vai ser o G. Uhum. Aí qual é a área lateral desse cone que formou aqui? Uhum. Qual é? É PRG. É nesse sentido. Hã? O cone e o cilindro tem que ter a mesma altura. Não, aqui não necessariamente. Não. Porque inclinou, ele fez foi baixar, né? Tá entendendo? É nesse sentido. Esse aqui que formou, a casca dele é metade da casca desse cilindro aqui. Então, o que é que a gente vai dizer, por exemplo, para comparar um com o outro? Se não for dizer que eles têm a mesma altura e um a metade da altura. Não, mas é a área da Não é a casca. metade não, também. Não é a metade Não? não, Fábio. Porque o G é diferente. Sim, mas o que é que você está usando para comparar os dois? Por exemplo, é verdade essa relação que você disse? Não, é porque ele está dizendo assim, a área da casca do... O que ele comentou foi que a área da casca do cone é πRG, né? Se G é geratriz, por exemplo. Com a mesma geratriz, então. Mas não tem como. Se for a mesma base, não tem como. Tem não, cara. Com a mesma base. Para algum jeito tem, ele acabou de mostrar. Tem não, mas não dá Olha as duas figuras. Muda a altura, mas muda a altura. Que mas pode ser triângulo é que a hipotenusa é igual a um cateto, mas não existe. Não, mas são duas figuras distintas. O cone e o cilindro são duas figuras distintas. A altura muda. Você pode ter um cone, o argumento é, você pode ter um cone que equivale 5 e um cilindro que equivale 5. E o raio da base seja o mesmo. Acho que é... Mas tipo, se for de modo que a área de um for o dobro da outra, a base não vai ser a mesma. Vamos ter a base é a mesma. Não vai ser, entendeu? Se O a que base vai ser o mesmo, então? Hã? O que vai ser o mesmo? Você tem que usar alguma coisa para comparar. Porque vai se você pegar não tem comparação não, mas. Se você pegar um cone gigantesco, se você pegar um cone gigantesco e um cilindro pequeno. Como é que É porque, vamos lá. Se fosse o mesmo R, se fosse, né? Aqui, né? Eu acho que o argumento é isso aqui. Pra gente comparar. Não, deixa eu dizer. Para você comparar o volume do cilindro e do cone, você não tem que ter mesma altura, mesmo raio, para comparar os volumes? Tem. Senão não fica um terço a relação, não. Tá entendendo? Então, para você comparar esses dois, alguma medida tem que ser a mesma. Porque é diferente, mano. Para calcular o volume do cone, utiliza a geratriz e não a altura. E para calcular o cone, do cone é a geratriz. Vocês começaram a discussão, né? Eu ia falar outra coisa. Dado o que está escrito lá, vou dar a referência. Está lá no Bianchini, dado cilindro e o cone de mesma altura, mesmo raio da base, o cone tem um volume de um terço do cilindro. É porque aqui eu não sei qual é a altura do cone. É isso que eu estou falando. Para algum Esse jeito, G, para algum jeito pode até ser, mas não implica dizer para a produção. para mas algum o G, G do cilindro é o mesmo que o do cone, certo? Porque senão não adianta você comparar. Não, é porque, assim, eu não sei nem se eu entendi a dúvida de vocês. Para mim, o que tu tá argumentando é, vamos supor que eu tenho um cone que aqui, esse tamanho seja G e aqui R. Você está dizendo que eu não posso construir um cilindro que aqui é G
E aqui é R, é isso? Com a condição Pode de não, que a pode área não. do cone seja a metade Não, da não. condição. É impossível. Ah, ainda isso tem? aí. Inclusive, dada a condição que a área do cone seja metade da área do Professor, cone. isso aí é impossível. E a É um triângulo demonstração? retângulo. Aí Não. você mata Pitágoras desse jeito. Não, aqui é X, por Como é que a exemplo. hipotenusa G vai ser quadrado. igual a dele? Pois é, mata de novo. Já morreu mesmo. Entendeu, professor? E aqui? Esse pedido. Mas a altura eu não sei não, eu não conheço a altura Altura deles não. G, se for reto, né, no caso. É, mas o retângulo aqui, por exemplo, mas é até difícil Não tem como, cara, porque é um Entendeu? triângulo retângulo. de entender o que seria aqui. Seria a área da base, né? Não tem como, professor. Não, mas eu tô querendo entender a tua dúvida. Eu não entendi. Não tem dúvida nenhuma. É só uma curiosidade. Então sei lá. vamos seguir, né? Passa, É. Não tá muito mesmo, Pitágoras, deixa eu ver. Eu tava falando do volume, né? Sim, eu tava falando do volume que era... Sim, que pegava tudo. Eu já me perdi, já. Que no volume de sólido de revolução, o que acontece? Tem uma fórmula... Vocês já viram, né? Essa fórmula cálculo 2? Vocês não lembram, não? É com integral, mas eu não lembro. É, com integral, né? Que ela meio que pega... Ela meio não. Ela pega tudo. Integra a função do intervalo, né? Exato. De A a B, né? De A a B. Vamos supor que o tamanho aqui seja mais ou menos isso. Aí você integraria, né? Assim. Aí você tem essa forma, pega cone, todas essas de revolução, né? Não necessariamente cone e cilindro, mas qualquer outra figura, função que você pega e rotaciona. É isso aqui, mas depois a gente menciona isso. Vamos fazer um intervalo, né? Se eu usar a mesma letra, professor, aí ficou... A gente confundiu, né? Entender que era a mesma geratriz, mas não é. Só chamou de G. 6,5. É um rasgado mesmo. Não, eu tive aquilo que eu disse aqui. Eu não sei. Porque também eu não vou demonstrar muito o que tá aqui, não. Eu quero só comentar o geral pra gente ir depois pra aula que vem no outro capítulo. 5 horas, hein? Não. Acho que 4h30, né? Mas vocês não demorem não, viu? Vocês voltam 3h30. É isso aí.